Olá, patriotas do meu Jabotão, do meu Pernambuco. Estamos aqui para mais um podcast do Pod de Direita, do Direito Jabotão. Estamos hoje com o nosso convidado Márcio Borba, presidente do Provida. Eu quero agradecer a todos vocês o convite e ao companheiro Roberval Góes, pastor presbiteriano, vice-presidente do Provida Pernambuco, por esse convite para estar com vocês e estou à disposição para colaborar nesse início de trabalho que vocês estão fazendo em defesa da fé, da vida e da família, das liberdades individuais, da ideologia de direita e do conservadorismo, aqui em Jaboatão, que por acaso também é minha cidade, moro aqui há quase 20 anos, onde voto, e eu acho importante que o nosso município tenha um grupo de direita para dialogar com a sociedade jaboatonense sobre que mundo a gente quer viver. É isso aí, meus amigos, bem-vindos mais uma vez aqui ao Pod de Direita. E para começar o nosso podcast, queria perguntar ao nosso convidado, Márcio Borba, presidente do Provida Pernambuco, o que é ser Provida? Como se definiria assim? Eu sou Provida. Muitas pessoas falam que são Provida, mas eu queria um esclarecimento. O que é ser Provida? Tudo que existe no mundo, no reino animal e vegetal, tem uma vida. Ser pró-vida é defender a vida. No caso específico do Provida Pernambuco, nós defendemos o direito à vida, o direito a viver. Quem concede o direito à vida é Deus. Nós não nascemos de semente. Nós nascemos de uma concepção humana que foi concedida por Deus. E Deus concede a vida. Se Ele concede a vida, só Ele tem direito de tirá-la. E tira. Não há nada nem ninguém no mundo, desde o início da humanidade, de Adão e Eva para cá, que tenha nascido por vontade própria ou que tenha morrido e determinado como quer morrer e que dia vai morrer. Todos viemos, todos nós vamos voltar. Pela palavra do Pai. Então o Provida, como todas as pessoas providas do mundo, defendem esta verdade simples. Desde a concepção já existe uma vida. A ciência hoje mostra e comprova, explica e mostra que desde a concepção a vida se inicia. Todos nós fomos embriões. Se, quando o embrião uniu seu óvulo, nasceu esse ciclo da nossa vida. Se eu matar ali, eu eliminei uma vida. Aquela vida não vai crescer. Aquele ser humano não vai crescer, viver, ter família e morrer. Então, a vida tem que ser defendida principalmente por aqueles que não podem se defender, que são os bebês na sua fase intrauterina. Então é tão simples e natural que estranha a nós, pró-vida, que alguém seja contra a vida. Então o movimento se baseia não somente na fé e na religião, mas também na ciência. Claro, porque a ciência explica o momento do nascimento, que é a fecundação, e o momento da morte, que é a expiração da vida. Então, a igreja, ela traz muita contribuição para a ciência. Santo Agostinho e tantos outros mártires e santos contribuíram com a ciência. E a ciência ajuda a explicar para as pessoas aquilo que a religião prega. Ora, eu não posso matar. Chegar aqui e matar uma pessoa. Por quê? Porque a vida não é minha. A vida é dele. Eu não posso roubar a vida. E por que eu posso matar um bebê? Ah, existe risco de vida da mãe. Pesquisem, amigos. O professor Google. Neonatal. É uma ciência. Ciência neonatal. Que é uma ciência que visa dar a vida, trazer a vida, tirar o bebê da barriga da mãe e trazê-lo à vida, em quase qualquer situação. Pesquisem. Tem bebês nascendo
com 1 quilo. A minha filha nasceu com 1,7 kg. Veja como são as coisas. Nós temos aqui um exemplo vivo. 1,7 kg. No passado, poderia ser que essa gravidez, por questões naturais da própria, do próprio momento de parir, 1000 anos atrás, não tinha tecnologia, não tinha ciência, e essa criança não nascesse. Mas hoje ela nasce. Em situações até mais complexas. Delicada, né? Mais delicadas. E a ciência neonatal, para provar que se foi concebido, nasce. A não ser alguma intercorrência natural. Há mães que, infelizmente, têm o aborto natural. Então a ciência estuda por que essa mãe teve o aborto natural e corrige. Às vezes a mãe é infértil. A ciência ajuda a conceber. Concepção in vitro. Então, hoje não tem motivo na ciência para matar. Há risco de vida da mãe. É mentira. É vontade de matar. Então o Provida ele defende a fé, o direito à fé, defende a inviolabilidade da igreja, defende a vida em qualquer situação, defende a família contra a ideologia de gênero. E depois no transcorrer dessa conversa nós vamos falar sobre de onde vem o ataque à religião, à vida e à família. Não é por acaso. Da mesma forma que existe a igreja trabalhando para o bem, existem grupos trabalhando para o mal. O grande perigo é nós acreditarmos que o mal não existe. O grande handicap de Satanás é convencer as pessoas que ele não existe. Você não luta contra aquilo que não existe, né? Você não acredita que aquilo que você está fazendo, que outra pessoa está fazendo, é ruim. Ah, não existe esse de Satanás, não existe. Então, não acreditar que o mal existe nos impede de nos prepararmos para enfrentá-lo. Se eu sei que um ladrão vai entrar na minha casa, eu me preparo para ele. Sim. Se eu não sei, ele me surpreende. Então, o Provida Pernambuco, similarmente ao que vocês fazem aqui no Direita de Jaboatão, defende a direita, defende o conservadorismo, defende a vida. E é essa caminhada que a gente tem há 25 anos. E que a gente vem junto com as igrejas, junto com os políticos que defendem a fé, a vida e a família. Nós não podemos nos alienar. O que é que a esquerda diz? O que é que Karl Marx lá atrás dizia? O que é que os comunistas dizem? Não se mistura Estado e religião. Pô, como não? Eu vou me partir ao meio, é? Eu sou um ser humano uno. Eu tenho meu aspecto religioso e tenho meu aspecto político. E eles são indissociáveis. Eu não posso ter dois senhores ao mesmo tempo. Eu vou trair um para dar preferência ao outro e vice-versa. Então, se eu sou cristão, ou judeu, ou muçulmano, e eu vou lutar por um mundo melhor, meu direito como cidadão, que o meu mundo seja de acordo com a minha concepção, a democracia é isso, todos se expressam e vence a maioria, eu não posso ser cristão, acreditar em Deus e ter uma prática política ao inverso. Isso é uma loucura. Você vai agir de acordo com as suas concepções, né? Concepções. Aquilo que rege a sua vida, seus princípios. Se eu quero para minha família, eu quero para a família do meu eleitor. Então, já esclarecendo que o Provida, nós não temos um partido, nós não temos um político. Nós apoiamos a fé, a vida e a família e todos aqueles que se colocam na vida em defesa desses princípios. Tanto na vida política como fora da vida política. Então, quem é o homem de direita, a mulher de direita? É aquela conservadora que tem fé, defende a vida, defende a família, defende as liberdades individuais e defende a democracia. Quem defende a democracia somos nós. A verdadeira democracia, né? A democracia, como ela é concebida, somos nós, a direita. Os regimes de esquerda
Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, a antiga União Soviética. Por gentileza, pesquisem no Google. Veja o que aconteceu com Cuba, o que aconteceu com a Venezuela. Aquilo é uma democracia. Aqui você vai lá no Palácio do Planalto, esculhamba Bolsonaro, fala o que quiser e sai andando. Vai fazer isso com Castro lá em Cuba? Vai sair fuzilado. Você sai no saco preto, amigo. Vai lá na Coreia do Norte com o Kim Jong-un. Kim Jong-un lá e diz a ele que ele é safado, um ladrão. Veja o que acontece com você. Na União Soviética, com Stalin, Lenin, você é um cabra safado. O que é que acontecia? Ia para a Sibéria, ou era morto na hora. Então, democracia é na direita. Ditadura é sinônimo da esquerda ao longo da história do mundo. Então, a internet e o Google hoje facilitou muito a nossa vida. Não precisa acreditar em mim. Pesquise. Veja o que foi a gestão de Stalin. 40 milhões de mortos. Veja o que aconteceu no Holodomor. Digita aí. A grande fome na Ucrânia. Essa Ucrânia que está brigando de novo com a Rússia. Morreram, segundo a ONU, entre 3 a 7 milhões, não tinha quem contasse, de 3 a 7 milhões de pessoas de fome, porque ele confiscou o alimento produzido na Ucrânia para alimentar o povo russo e fez os ucranianos morrerem de fome. Isso é esquerda, viu? Stalin era esquerda. Hitler era de esquerda, ok? Ainda dizem que Hitler é de direita, né? Veja. A mentira repetida várias vezes toma forma de verdade. Hitler, quando ele assumiu a vida política em 1933, e ele entrou no partido, o partido não tinha socialista no nome. Quando ele entrou, ele propôs que se acrescentasse socialista. Ficou Partido Nacional Socialista Alemão. Por isso, nazi. Nacional Socialista. Nazismo. Vem daí, do nome do partido de Hitler, que por sugestão dele, já como líder político, inclui isso. Leiam o Mein Kampf, Minha Vida, a autobiografia dele, e veja como ele se coloca como socialista. Então, os grandes genocidas foram de esquerda. Tivemos ditaduras que se dizia de direita, tivemos também. Mas o sinônimo de genocida, Lenin, Stalin, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, é esquerda. Se aplica à esquerda. Aqueles ditadores que se diziam de direita, na verdade, não defendiam a fé, vida, família, nem as liberdades individuais. Então, se diziam, se você está ditadura de direita, vai aparecer algumas, mas eles se diziam de direita, mas não praticavam. Já os líderes de esquerda se diziam de esquerda e praticavam. Então, trazer para Jaboatão essa discussão não é futebol, não é fácil de explicar. Defender nomes é fácil, não, para prefeito de Jaboatão é fulano, é beltrano, tal, é mais fácil. Mas para você formar uma geração de direita é difícil, demora décadas. De onde vem a base conceitual da esquerda hoje no mundo? Karl Marx, século XIX, amigo. 1848. Então, quando ele escreveu o primeiro livro, Manifesto Comunista. E essa ideia vem sendo trabalhada no mundo desde lá. Engels, que era o parceiro dele, né, de lutas, de ideologia. Karl Marx escreveu Manifesto Comunista, depois no meio da Revolução Industrial, quando ele foi fazer a segunda edição, comprem e leiam. Ele já escreveu que o que ele escreveu na primeira já deveria ser esquecido, porque já estava vencido. Só que o pessoal não esqueceu. Continua seguindo. Karl Marx teve uma contribuição na área da teoria econômica? Ele teve. Teve contribuição. Engels teve? Teve, sim, claro que teve. Nós discordamos de quase tudo, mas eles tiveram. Quando este caminho foi tomado por Lenin, aí a coisa começou a ficar muito diferente.
Lenin foi um genocida. Lenin já pensava em dominação de países. E eu vou aproveitar aqui logo no início para pedir licença a vocês para ler o Decálogo de Lenin. Com vontade. O Decálogo de Lenin, a esquerda já diz, isso é uma fake news, isso não existiu. O Decálogo de Lenin, no registro histórico, ele apareceu entre 1913 e 1917. Quando ele começou a circular no mundo. Lenin morreu em 1924. Ele teve pelo menos 7 anos para desmentir. Olha, isso aqui não foi meu não. E não desmentiu. Aí vem hoje, quase 100 anos depois, o pessoal quer desmentir. Estudante da Federal diz que não é. Não, eu vou desmentir Lenin. O Lenin vivo não desmentiu. O que é que Lenin, já para a dominação do Ocidente, já não tinha mais nada a ver com as teorias econômicas, sociais, até meritórias que Karl Marx suscitou nos seus livros, nos seus estudos. Vou falar um pouquinho de Karl Marx, mas vamos falar aqui de Lenin. Aliás, não. Deixa eu explicar logo quem é Karl Marx. Karl Marx foi um homem que nunca trabalhou na vida. Veja quem a esquerda segue. Nunca trabalhou. Ele viveu do dinheiro do pai, que era classe média. Não era pobre não, ok? Depois, o pai morreu, ele viveu da herança do pai, depois da herança da mãe. Casou com uma mulher rica, filha de um barão. Viveu do dinheiro dela e da herança dela, porque o pai faleceu, ela herdou. Teve 7 filhos, 4 morreram de fome ou de doenças provocadas pela fome, porque ele não sustentava a família. É esse o Deus da esquerda. Né? O guru e o Deus da esquerda. E no fim da vida já, essa mulher que teve com ele, que gastou a fortuna, o dinheiro, que trabalhava para sustentá-lo, ele atraiu com a empregada. E teve um filho fora do casamento. E não sustentou o filho fora do casamento também. Quem sustentou foi Engels, o amigo padrinho dele. Essa figura morreu aos 65 anos, já viúvo, que a esposa faleceu, perdeu os filhos pela fome, pelo suicídio. Ele deixou esse legado. Esse cara é guru de quem, meu Deus do céu? Mas escreveu coisas importantes. Vem Lenin. Eu vou falar o Decálogo de Lenin e vocês pensam no Brasil. Foi escrito em 1913 a 1917, ok? Decálogo de Lenin, que é o roteiro político dele. É como ele ensinou a esquerda a destruir o Ocidente para que o comunismo e a esquerda pudesse vencer. Ponto 1. Corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual. Infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação de massa. Divida a população em grupos antagônicos, incitando-os a discussões sobre assuntos sociais. Destrua a confiança do povo em seus líderes. Fale sempre sobre democracia em Estado de Direito, mas tão logo haja oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. Colabore para o esbanjamento do dinheiro público. Coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior, e provoque o pânico e o desassossego da população por meio da inflação. A da Argentina já está em 100%. Promova greves, mesmo ilegais, nas indústrias vitais do país. Como é que Lula nasceu para o Brasil? Liderando greves. Promova distúrbios e contribua para as autoridades constituídas não as coíbam. As bagunças, as manifestações do PT, ao quebra-quebra, o MST, o MST urbano. Contribua para a derrocada dos valores morais, da honestidade e da crença nas promessas dos governantes. Nossos parlamentares infiltrados nos partidos democráticos devem acusar os não comunistas, obrigando-os, sem pena de expô-los ao ridículo, a votar somente no que for do interesse da causa socialista. E por último, são 10 pontos,
procure catalogar todos aqueles que possuam arma de fogo, para que elas sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência à causa. Veja, amigo, não foi escrito ontem, não, pensando no Brasil. Isso aqui foi escrito há 100 anos atrás. E é o que a esquerda... o cenário que a gente vê hoje. Exatamente o cenário que a gente vê hoje. Fizeram certinho o script. Corrompa a juventude e ter liberdade sexual. O que é que nós temos? Mas por que ele escreveu isso aqui? Para destruir a sociedade ocidental democrática de direita. Não foi por maldade, claro, foi por maldade, mas foi por método. Eles não conseguiam destruir o Ocidente, a democracia. Estamos falando do início do século passado. Okay? Eles não conseguiam. Como é que eu destruo? Eu não vou vencê-los na guerra. Eu não tenho dinheiro para vergar o mundo ocidental com o meu poder econômico. Eu tenho que sabotar. Eu tenho que destruir o povo. Porque o povo, sendo assim, não será uma nação. Será fácil de dominar. Facílima de dominar. Como uma nação dividida, né? Já estará dominada. Então, é isto que veio Lenin fazer do mundo. E é isto que segue. Por gentileza, acessem os estatutos dos partidos de esquerda. PT, PSOL, PCdoB. E veja se não citam Marx, Lenin, o marxismo-leninismo. É isto que eles fazem. Mas o que está acontecendo no Brasil? Que jovens como vocês se dispõem a sair de casa, é pro bono, você não ganha dinheiro com isso, ocupa o tempo, isso é duro, isso às vezes desanima. Por quê? Porque o Brasil vem de 34 anos de esquerda, depois do regime militar, com a eleição de Tancredo, que veio a falecer, e a posse de Sarney, começou o período de governos de esquerda. E até a eleição de Bolsonaro em 2018 foram 34 anos de PSDB e PT. Portanto, quem tem 40 anos, tinha lá 6 anos antes da eleição, antes da posse de Sarney, não conhece uma referência de direita. Conhece o que a esquerda divulgou por 34 anos, tentando distorcer a imagem da direita. A igreja, esses pastores, esses padres, tudo que acontece na igreja, eles superdimensionam. Ah, é um padre pedófilo, é um pastor pedófilo. Amigos, não existe padre pedófilo. Ou ele é padre, ou ele é pedófilo. Se ele é pedófilo, ele não é padre. Ele se infiltrou na igreja, como ele podia ter se infiltrado na psicologia, na pedagogia, no magistério, no conselho tutelar, na justiça, para corromper menores. O pedófilo, ele pode se infiltrar em qualquer ramo. Alguns escolheram a igreja. Mas a igreja, vendo, os afasta. E existe a blindagem. Como traidores, se infiltram nas Forças Armadas. Não quer dizer que as Forças Armadas são traíras. Quer dizer que é um grupo que está lá, é traíra. Então, a igreja não está blindada contra tudo e contra todos. Ela sofre suas dores. Então, a esquerda, ela se infiltrou neste mundo e durante 34 anos os nossos amigos e amigas não conheceram a direita. Vieram conhecer o que era o governo de direita com Bolsonaro em 2018. Aí pegamos a pandemia, pegamos a guerra da Rússia, uma oposição do sistema. Oposição do sistema a Bolsonaro. Ele trabalhou contra a maioria dos governadores, contra todo o STF, contra grande parte do Congresso nos 2 primeiros anos. Com Rodrigo Maia como presidente da Câmara, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e 11 ministros indicados por Lula. E um por Michel Temer. Ele não conseguiu fazer um trabalho orgânico da direita. Porque cada passo que ele dava, ele era combatido. Por que a direita combateu tanto? Porque sabia que ele iria reverter o Brasil. Porque o povo brasileiro é conservador e de direita. Só que durante 34 anos não tinha quem votar. Era esse o nosso... Nós todos aqui votamos em alguma porcaria dessa. Sim, sim. O senhor falou aí que dos 34 anos que nós estamos de governo de esquerda
E que o Provida Pernambuco... estamos, né? Que voltou. E da questão também do Provida Pernambuco está aí há 25 anos. Aí a segunda pergunta que ele vai fazer agora tem a ver com essa questão dos 25 anos de Provida Pernambuco. Como surgiu o movimento Provida em Pernambuco? Surgiu na paróquia Nossa Senhora de Fátima de Boa Viagem. Você é católico, né? Sou católico. Roberval, meu vice-presidente evangélico, presbiteriano, nasceu na paróquia Nossa Senhora de Fátima de Boa Viagem com o nosso pároco Dom Marcos. O monge beneditino, hoje, salvo engano, está aqui em Guararapes. E nós queríamos um movimento que defendesse a vida. Não havia ainda aqui. Não com essa organização, com essa dimensão. E nós queríamos e começamos a defender a fé, a vida e a família. Foi nosso slogan desde o princípio. E começamos e o grupo foi aumentando. Tivemos no Sim a Vida da Igreja Católica várias vezes. 1998. 98. E isso começou e, enfim, foi crescendo. Em determinado momento, nós trouxemos os evangélicos. E hoje, eu acredito até que a maioria do Provida é composto de pastores, de leigos evangélicos. E começamos então, a em determinado momento lá atrás, nossa luta era junto à opinião pública, junto às mídias, jornais, rádios, TVs, era discussão nas paróquias, eram palestras, era o corpo a corpo. E o senhor já estava junto já desde o início? Desde o início. Eu fundei em 1998, junto com um amigo católico, e nós estávamos sempre nessa luta, corpo a corpo, final da década de 90. Depois, as mídias chegaram, e aquele corpo a corpo passou a ser não produtivo. Então, nós passamos a fazer mais eventos de maior quantidade de pessoas, passamos às redes sociais das igrejas que compõem o Provida, e percebemos que não adiantava fazermos todo esse proselitismo e vir a Assembleia Legislativa e aprovar uma lei contra a fé, contra a vida, contra a família, ou a Câmara Municipal, ou o Congresso Nacional. Então passamos a tratar de política. Essa história de que religião se mistura com política é coisa de comunista, porque a fé é inimiga deles. A fé prova que eles estão errados. E o povo brasileiro é um povo religioso. Isso. Então a tentativa de partir o homem ao meio em uma banda para cada lado, isso não existe. Eu sou eu. Eu sou um homem religioso na minha atividade profissional, pessoal e política. Não posso separar. Você tem que prestar contas a um só Deus. Se prestar dois, você vai trair um. Eu não posso prestar contas à vida política e a meu Deus. Não. Eu trabalho na vida política defendendo os pressupostos do meu Deus. Dentro da lei, da ordem, da democracia e, como diz Bolsonaro, dentro das 4 linhas. Esse, portanto, foi o segundo passo do movimento. Foi passar a trabalhar eleições e trabalhar seus candidatos. Não é candidato meu escolhido por mim, é qualquer candidato em qualquer município de Pernambuco que defenda a fé, a vida, a família e as liberdades individuais. E aí nós temos caminhado com muitos amigos e amigas, como Cleiton Colles, Michele Colles, Clarissa Técio, Júnior Técio, com Joel da Harpa, Pastor Eurico, e tantos outros amigos, que eu por acaso posso esquecer o nome, que tiveram conosco, que estão conosco, tá certo? Apoiando, temos um Felipe, vereador em Vitória Santo Antão, na Câmara Municipal do Recife, nosso querido amigo Alecrim, católico, e tantos outros companheiros, Renato Antunes. Que hoje é deputado estadual, né? Sim. E que nós sempre colocamos o que é que você precisa que eu faça para ajudar. E é o que a gente tem feito. E muitos outros. Nosso Coronel Feitosa, grande amigo, defensor da causa, e tantos outros que nos ajudam e têm nos ajudado. E nós procuramos ser úteis. Então esse é o movimento Provida Pernambuco. Ah, tem rede social? Não. Eu tenho as redes sociais dos nossos políticos, Provida. Eu tenho as redes sociais de todas as igrejas que compõem, inclusive a Igreja Católica.
né? O Padre Bosco, o Padre João Carlos e tantos padres, Dom Marco, tantas pessoas que passaram, que estão no Provida, tantos padres que nos ajudam. Por que eu vou montar uma rede social Provida Pernambuco? Eu tenho que prestigiar a rede deles. O que é que eu vou fazer na minha rede, diferente do que eles fazem, com mais propriedade e competência? Nada. Então, nós estamos junto com o Direito a Pernambuco, com o Endireita Pernambuco. Então, procuramos contribuir com eles, agora com vocês. Se eu tenho uma notícia, se eu tenho uma informação, eu distribuo com todos e ela chega a muito mais lugares do que se eu tivesse uma rede própria. O Provida é um movimento, é um estado de espírito. Então, a gente luta contra isto que se estabeleceu no mundo. Né? Depois de Lenin veio Stalin, um dos maiores genocidas da história da humanidade. 40 milhões de pessoas mortas, de esquerda, comunista, sucessor de Lenin. E depois veio a própria União Soviética. E no tocante a isso, o senhor falou que o senhor é católico e o Provida surgiu dentro da Igreja Católica. E o senhor falou também da questão da esquerda. E a gente sabe que há um movimento de esquerda dentro da Igreja Católica. E até uma teologia dentro da Igreja Católica que é Teologia da Libertação. Isso mesmo. E o senhor, dentro da igreja, o senhor sofreu algum tipo de embate, algum muro se ergueu para que isso não acontecesse? Ou aqui falando para a vida Pernambuco, aqui em Pernambuco, as pessoas dentro da Igreja Católica são mais pró-vida, são mais de direita, são mais conservadoras? Tivemos muita resistência. Hoje bem menos. Mas no começo muita resistência. E tivemos um apoio muito grande de Dom José, nosso antigo arcebispo, que nos apoiou integralmente. E também do atual Dom Fernando Saburido, que tem nos apoiado continuamente. Porque nós defendemos a Cristo. Teologia da Libertação. Isso não é uma tese de Cristo. Vamos separar. E aí para os católicos que me ouvem, para os evangélicos que talvez não conheçam. O Vaticano não tem nada a ver com a Igreja Católica. O Vaticano é um Estado. Jesus não fundou o Estado. Jesus não está nos muros do Vaticano só. Você só não encontra Jesus lá. Por vários problemas geopolíticos, aí vamos estudar o nascimento do Vaticano, a Igreja Católica ficou limitada ao território do Vaticano. E se transformou por várias questões geopolíticas. Jesus não precisa disso. Fundou-se o Estado do Vaticano. O Estado do Vaticano é um Estado como Uruguai, Argentina, Chile, tem uma representação diplomática em cada país. Um país dentro da Itália. País dentro da cidade de Roma, dentro da Itália. É um país independente, cujo monarca é o Papa. Então, vamos separar. Eu não sou vaticanista, ok? Então, eu não tenho fé no Vaticano, nenhuma. Quem visitou o Vaticano sabe que você passa o dia inteiro andando lá por dentro, vendo museu, peças caríssimas, de um valor inestimável, é um museu da história da humanidade. Jesus não fundou o museu, nem mandou guardar relíquia, estátua de Michelangelo, pintura de Leonardo da Vinci, nada disso. Aquilo é o Estado do Vaticano. Agora vamos para a Igreja Católica. A Igreja Católica são os padres, os diáconos, os bispos, os arcebispos. A Igreja Católica não é a CNBB. A CNBB não representa os católicos. Daí apoiou o Lula e Lula agora disse que vai liberar de novo o aborto. Esse sangue... E aí divulgaram a nota, né? Retirou mas aí já não se pode fazer mais nada, né? Para constar no currículo. Esse sangue que Lula vai derramar também está na mão de todos os bispos e padres católicos que apoiaram Lula e apoiam a esquerda. O sangue está na sua mão, companheiro. Não vai estar na mão da Igreja Católica. Da Igreja Católica Provida. Então não adianta depois que Lula faz o que todo mundo sabia que ele ia fazer, ser Lula, porque o aborto vem do comunismo. É uma questão de princípio para eles. A vida não pertence a Deus. Que Deus? Nós somos ateus. A vida pertence à mulher que tem, ao homem que concebeu. A vida é nossa. Por isso que mataram 40 milhões de pessoas, Stalin. Não tinha um problema de matar. Porque não tinha Deus para prestar conta.
Então a CNBB não representa, a CNBB representa o Vaticano. E toma posições políticas do Vaticano. O Vaticano tem um banco. Banco do Vaticano. Jesus fundou o banco aqui? Jesus tem moeda? Não. Então vamos separar o que é a Igreja Católica, os padres, os diáconos, os bispos, os arcebispos que estão lá todo dia, rezando missa, fazendo confissões, orando, acompanhando a vida espiritual das pessoas ao redor do mundo. A Igreja Católica é imensa, tem 1 bilhão e 200 milhões de fiéis. Pô, não sei quem contou, mas o dado que tem na ONU é que nós somos 1 bilhão e 200 milhões de católicos. Então, temos 5 mil instituições de caridade. Isso é a Igreja Católica. Não esquecer o Vaticano, o banco, a CNBB e Companhia Limitada, que toma posições erradas, como apoiar o Lula. Não foi a Igreja Católica, repito. E o Lula diz que o PT surgiu da Igreja Católica. Surgiu dentro da Igreja Católica, nos movimentos de base, da eclesiais de base, surgiu lá da teologia da libertação, e é um infiltrado, como diz Ciro Gomes, o encantador de serpente. Então, é um infiltrado que se infiltrou onde? Veja o comunismo, leiam isso aqui, leiam Karl Marx um pouquinho, Lenin, Stalin, vão ler. Ele se infiltrou porque ele queria parecer igual a todos nós para ser aceito por todos nós. E no poder, está aqui. Quando assumir o poder, haja sem escrúpulo. Ele não podia bater de frente, né? Não podia. Senão ia perder. Bateu de frente algumas vezes, perdeu todas. Na hora que ele se fez de moderado, fez aquela carta ao povo brasileiro, carta ao Brasil, que no primeiro governo dele, ele era aquela figura que as pessoas acreditavam que era um Lech Walesa brasileiro, aquele líder sindical polonês. Lech Walesa brasileiro. É o Lula. Depois descobrimos que é um cleptomaníaco. Um homem que roubou no governo e voltou agora e está fazendo as mesmas coisas. Porque é isso que ele sabe fazer. Ele lê isso aqui. Isso é que está acontecendo no Brasil. Essa é a Constituição deles, né? Esse é o objetivo. Eles não têm país. Por que a bandeira deles é vermelha? E a do Brasil é verde e amarela? Isso não é só uma questão de clube. Não, meu clube, não, eu posso estar... Não. Isso é uma mensagem muito clara. Nossa bandeira não é Brasil. Foi isso que algumas pessoas tentou querer falar comigo, né? Alguns eleitores do PT, durante a eleição lá, eu batendo de frente, fazendo postagem, fazendo campanha, e alguns vieram para mim, e após a eleição, mesmo com o resultado, nós continuamos, e algumas pessoas vieram dizer para mim, já perdeu, deixa para lá, daqui a 4 anos não tem mais. E eu dizia, vocês tratam isso como se fosse um jogo de futebol. Perdi esse jogo, aí daqui a pouco vai ter outro jogo. Sim. E a gente pode ganhar o outro jogo, só que não, isso é uma coisa. Isso é o futuro da nação. Isso é a sua vida, seu dia a dia, é aquilo que o futuro dos seus filhos, dos seus netos. É por isso que nós lutamos. Nós não lutamos para ter uma pessoa lá que a gente acha que é bonito, que vai fazer. Não, não é isso. Não é uma paixão tipo de futebol, não. É algo que está intrínseco na sua natureza. Por exemplo, o pró-vida. De onde vem essa mentalidade de ser pró-vida? O senhor falou aí de Jesus, de Deus. Então é algo que transcende. Não é algo terreno, é algo sobrenatural. É algo que transcende a humanidade. É algo que está intrínseco na nossa vida. Então as pessoas não conseguem compreender isso, porque, como o senhor falou aí, depois de 34 anos de um governo que fez tudo isso aí que o senhor leu, elas não vão conseguir do dia para a noite perceber. Aí a gente tem que trabalhar, como foi Bolsonaro, um dos objetivos dele é trabalhar na questão da educação, na educação de base. Por quê? Porque aquelas crianças que quando crescer vão fazer diferença. Aquele ditado, né? Você não consegue ensinar truque novo a cachorro velho, porque ele não vai aprender. Algumas pessoas ainda conseguem. Eu testemunhei pessoas que eram filiadas ao PT e que hoje não são mais. Por quê? Durante esse movimento aí, desses 4 anos e um pouco antes, que veio a campanha e tal, conseguiu abrir os olhos de muitas pessoas. Mas muitas pessoas não vão abrir os olhos, não vão saber. A esperança vai estar mesmo nas pessoas mais novas, né? Que vão estar aprendendo. Nós temos 34 anos de governo de esquerda. Quem tem 40 anos, 45 anos, tinha lá 6 anos, sei lá, 9 anos, 11 anos, na época que Sarney tomou posse como vice Tancredo até hoje, não conhece do governo de direita.
Ele foi massacrado 34 até 2018, antes de Bolsonaro, governo de esquerda. Então, e veja que mesmo com esse massacre de PSDB e PT, quando Bolsonaro assumiu, ganhou por 58 milhões de votos. Portanto, nós somos um povo de direita conservador. Porque mesmo com esse massacre de 34 anos, ainda tivemos maioria na eleição presidencial de um presidente sozinho. Sim. Sem partido, sem nada, sozinho. Hoje, 4 anos depois, com pandemia no meio, que destruiu o mundo, o Brasil não, hein? O mundo. Com guerra da Ucrânia e etc., e uma oposição antipatriota, porque fizeram oposição ao Brasil, não só a Bolsonaro, ele permaneceu com 58 milhões de votos. E ainda aumentou um pouco o número de eleitores de votos. Então, o que é isso? É um exército de gente, dos que foram votar, ok? Fora os que não foram votar, não têm idade ou não quiseram e que são de direita conservadores. É um exército que nós temos que trabalhar. Cada um no seu bairro, cada um na sua cidade. Eu falei da origem, para não ir muito lá atrás, os inspiradores de Marx, mas da origem do pensamento da esquerda. Karl Marx, por gentileza, todos os programas de todos os partidos de esquerda falam de Karl Marx, de Lenin, enfim, de Gramsci, perigosíssimo também. Então, esse trabalho que a gente vê, ideologia de gênero nas escolas, os pais mandam as crianças estudarem matemática, física, química, biologia, se formarem médicos, advogados, economistas, contadores, não mandam para terem aula de família. Família ensino eu, que sou o pai e a mãe. Não a escola. De onde vem isto? Daqui que eu acabei de ler. Corrompa a juventude e dê liberdade sexual. Corrompa a juventude. Então eles fazem esse trabalho na educação, nos meios de comunicação, é justamente o que está escrito. Então você tem um jovem hoje de 15 anos, quando o Bolsonaro chegou, tinha 15 anos, não conhece o que é, a não ser que a família seja uma família engajada na igreja, pais presentes e que tenham ensinado a eles. Mas se for pela escola, pelo governo, pela propaganda e pelos referenciais, os campeões dos governos de esquerda, não são patriotas, médicos, professores, policiais. São nulidades humanas que eles exponenciam a celebridades justamente para fazer o que está aqui escrito. Para que a sociedade não tenha referência. Então, o jovem da minha época batia continência para o militar, respeitava o médico, as professoras, quando elas entravam, nós tínhamos que ficar em pé. Tínhamos respeito pelas professoras e pelos professores. Eu ainda peguei um pouco disso. Hoje é essa zona que a gente vê dos alunos faltando com respeito com os professores, e os professores muitas vezes querendo ensinar aos alunos ideologia de gênero. Então, são coisas que não são da natureza do ser humano. E que o comunismo ateu quer, tirando Deus da vida das pessoas, ensinar o errado. Então nós temos uma grande tarefa. 4 anos foi muito pouco. 4 anos foi só uma passagem para a população conhecer o que pode ser um governo de direita, de um homem sério como Bolsonaro. As próximas eleições, eu não sei. A expectativa é que Lula faça o que ele está fazendo. Tente destruir o Brasil. E aquelas pessoas isentões, que não gostam de Bolsonaro porque ele falava palavrão, que não gostam de Bolsonaro porque ele falava as besteiras, realmente falava. Mas é melhor ter um homem sincero, espontâneo como esse, honesto, íntegro, com fé em Deus, do que ter um encantador de serpente, um cleptomaníaco como Lula, que é muito simpático. Fala bonitinho. Todo vigarista é simpático. Então, é muito simpático, mas coloca ideologia de gênero para homossexualizar a juventude. Corrompa a juventude e dê liberdade sexual. Aprova o aborto, porque o não à vida é a degradação da vida humana. É dar à mãe e ao pai o direito de Deus, de matar quem ele não quiser. É o culto ao Moloque moderno, né? Ao Moloque moderno, exatamente. Então tudo aqui, esbanjar o dinheiro público, é o que eles fazem, para que você não tenha referência.
para que você diga é assim mesmo, o cara vai lá e vai roubar, vai gastar o meu dinheiro, eu não vou reclamar. Quem reclamava com Stalin, com Lenin? Quem reclamava com Castro? Você está gastando meu dinheiro. Eu estou andando aqui no carro importado, eu estou passando fome. Então, essa é a característica do governo de esquerda que eles não admitem. Então, é isto aqui que nós estamos enfrentando. Só começamos, ok? Ah, você perdeu a eleição. Não, amigo. Eu já ganhei. Eu ganhei 4 anos para mostrar para a população brasileira que é um governo honesto, de direita, cristão. Pode ser judeu, pode ser muçulmano. Eu ganhei 4 anos. Agora é que vai começar a luta, porque a população vai ver o troco. Ele prometeu aumentar o salário mínimo, manter o salário mínimo, menor do que o Bolsonaro. Sim. Ele prometeu botar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Ele botou o pobre de um salário mínimo e meio para pagar imposto de renda. Ok, amigo, você que ganha um salário mínimo e meio e votou em Lula, parabéns, faz o L. Você vai ser contribuinte do imposto de renda como eu, tá certo? Então, esse é o Lula. Ele fala e mente satisfeito, como disse Ciro Gomes, que é um homem de esquerda, mas é um homem sério. Lula é um encantador de serpente. Essa população jovem não conheceu a esquerda brasileira. Eu conheci. Dr. Arraes. Eu sou de direita, mas Dr. Arraes era um homem sério. Eu posso discordar, não interessa. Dr. Arraes era um homem sério. Era um homem de esquerda, mas um homem inteligente. Uma lenda na política pernambucana. Leonel Brizola. Era um homem seríssimo. Foi governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. Perdeu a eleição para esse molúsculo aqui. Para esse cidadão chamado Lula. Senão era ele que tinha ido para o segundo turno com o Collor. Foi Lula que ganhou. E ali, infelizmente, começou a saga do Lula. Perdeu para o Collor, mas depois ele ganhou a eleição. Então, essa é a verdade brasileira. Nós precisamos ter competência, é um desafio, competência para mostrar à juventude, vamos apostar na próxima geração, ok? Aquele petista esquerdopata, ele já está corrompido, ele já é fruto disso aqui, não adianta. Deixa eu falar. Esse é o milagre de Jesus. Né? Só Jesus na causa. Ele já está corrompido, ele é igual ao Lula. Você sabe aquela cena lamentável, quando teve a greve dos policiais em Abreu e Lima, as pessoas saltando as lojas? Não era um vagabundo de criminoso, não. Era a população, infelizmente, ali no meio tinha população. Aqui em Prazeres também. Prazeres. No centro de Prazeres. Então, já tem um exército desse aqui. Um exército de corrompidos, né? De corrompidos aqui, já tem. Porque foram 34 anos de bombardeio e de maus exemplos, más referências. Então, aquele eleitor empedernido de Lula, se tivesse no lugar dele, roubava também. A gente vê muita gente dizer isso nas nossas conversas informais, né? Diz assim, aquele político tá roubando, mas se fosse eu no lugar dele, eu roubava também. Roubava também. Aí vem a desculpa. A mentalidade é essa. Tudo isso é tangenciando a verdade. Rouba, mas faz. Isso. Não, amigo, o Bolsonaro não roubou e fez. Então é isso que a gente tem que trabalhar. É um trabalho longo. Não, eu com 61 anos, faço 62 agora em fevereiro, eu talvez não veja a geração que eu vivi. Mas meus filhos, provavelmente, se nós tivermos sucesso, vão ver as pessoas honrando os militares, tendo respeito pelos médicos, pelos professores, pelos policiais, por todos, enfim, por todos, mas dando como referência de vida esses grandes profissionais que nós temos, como todos os pais honestos que sustentam suas famílias trabalhando. E aí eles vão rejeitar os leninistas, os gremicistas, porque você não é essa sociedade que eu quero. Então, o movimento de direita não é nada contra ninguém. Queria eu ter o poder de convencer a todos, mas não tenho. Então eu tenho que me dedicar àqueles que têm futuro, que é a nova geração. E algumas pessoas alienadas políticas que acham que não quer saber de política. Vai ser governado por um mal político. Se não votar no homem sério, vai ser governado por um mal político. Nós acabamos de virar uma página no Estado, não viramos toda, porque não elegemos um governador de direita, mas já viramos uma página do PSB, intimamente ligado, 16 anos. umbilicalmente ligado, 16 anos aqui,
Os 8 anos de Eduardo foram até anos que nós tivemos uma compensação do desenvolvimento econômico. Infelizmente, no governo Paulo Câmara, não tivemos nenhuma coisa nem outra. Então, mas trocamos a figura, trocamos o caminho. Vamos ver se a gente consegue. Enquanto a direita não se unir, e não é aquela união de escoteiro, ninguém é menino. Enquanto nós não nos reunirmos e dividirmos as tarefas, nós não vamos ganhar a eleição. Concordo. Miguel, Anderson, quem mais? Poderiam estar juntos aqui. Não estão. Não, só perderam os dois. Não ficaram juntos e perderam os dois. Nós podíamos ter dado mais carga no nosso senador Gilson Machado. Sim. Teve 1 milhão, nunca foi político, teve 1.400.000 votos. Peraí, amigo. O cidadão nunca foi político. Ele fez uma campanha curta de poucos meses, teve 1.400.000 votos. Na verdade, Gilson ele se propôs né? a fazer mais a campanha para Anderson do que a Fez própria para campanha. Anderson, fez para Bolsonaro, Sim, vivia sim. rodando, não fez a campanha dele 100%. Não. Sem aquela estrutura de governo corrupto, né? Aquele que compra. Bolsonaro do lado, Bolsonaro tinha 27 estados para andar, e ele fez uma campanha heróica, ele teve próximo, não me recordo de cabeça, 1.300 e pouco, 1.400.000 votos. Isso quer dizer o seguinte, que os nossos eleitores estão aí. Isso. Estão aí. Nós temos só que chegarmos junto deles e conversarmos. São os movimentos de direita junto ao seu público. São os políticos também. Eu sei, tem mil interesses, às vezes conflitantes, mas em algum momento eles têm que entender que se eles não defenderem a direita, eles vão perder os mandatos, todos eles. Porque a esquerda quer os mandatos de volta. E aconteceu, né? Alguns traidores, vamos dizer assim, como Frota, Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann foi a mulher mais votada, se não me engano, em 2018. 1 milhão e... 1 milhão e 20, 1 milhão e 30 mil votos. E agora teve 12 12 mil. Perdeu 1 milhão de votos, em número redondo. 1 milhão de votos. O que é Por isso? quê? É que os Como votos não eram aconteceu? dela, o voto era de Bolsonaro. o Frota, tantos outros. E veja, quando o Eduardo foi candidato a presidente, em 2014, eu acho até que ele chegaria no segundo turno. Não chegaria. Eu acho que ele chegaria. E infelizmente faleceu. A Marina, Submarina, chamaram de Submarina. A Submarina teve 22 milhões de votos. Partido inexpressivo, veio para o PSB, o partido pequeno, teve 22 milhões de votos. Ela acreditou que os votos eram dela. Foi candidata em 2018. Teve 1 milhão. Os votos eram de Eduardo. Os votos não eram dela. Aí a pessoa chama Submarina. Ela teve 22 milhões, saiu sozinha e teve 1 milhão. Então, 1% dos votos. Ela, quando era evangélica, e Roberval Góes, a recepcionou aqui, lá no Guararapes. No Shopping Guararapes? Não, no Teatro Guararapes, no sim. Centro de Convenções. Me chamou, eu estive lá com ele, conversei com ela. Né? Era uma evangélica, conservadora e tal. Depois não sei o que houve na vida da dona Marina, e Bolsonaro foi muito pontual, como naquele debate disse, a senhora que é ex-evangélica, porque estava andando ao lado de esquerdopatas, leninistas, E defendendo a questão das drogas, né? droga, e até dizer assim, não, aborto, pai, transversando, meu Deus do céu, mas enfim. De cada tanto um- ela viver na mata, acho que ela conheceu. Eu não sei, Poesia a vida, verde lá. é que eu digo, a vida política é uma coisa complicada. Mas, vamos deixar, eu só estou dando exemplo seguinte. Sim. As pessoas acham que são muito importantes, 22 milhões de votos, depois teve 1. As pessoas da direita precisam entender que nós estamos num barco só. Há litígio, às vezes um sabota o outro, enfim. Mas nós precisamos entender que existe uma causa maior. A esquerda compreende isso. Se a direita vencer, vencemos todos, inclusive aqueles que perderam o mandato, porque terão espaço político. Se a direita perde, como foi com o Bolsonaro, está todo mundo na rua. Ou seja, por que não temos ideologia de gênero na matriz curricular do MEC, Ministério da Educação? Mendonça Filho, aliás, esqueci de falar do meu amigo Mendoncinha. Um grande abraço para ele, também a Provida,
e também conta com o nosso apoio. Mendoncinha, sozinho no Ministério, barrou a ideologia de gênero. Quando ele era Ministro da da Educação. Governo Temer, né? Governo Temer. Perdemos a eleição. É óbvio que vai voltar. É óbvio que o aborto vai voltar. É óbvio que a cleptomania vai voltar. Aliás, já começou. Porque é dessa forma que a esquerda se entende. Karl Marx, Lenin, Stalin e outros, Gramsci e outros, que eles se baseiam. E isso acontece em todos os lugares onde a esquerda se implanta. Agora, veja que coisa maluca que está acontecendo no mundo. A Rússia é hoje considerada de direita. O berço dessa turma todinha aqui. É Putin que defende a família e é contra a ideologia de gênero. E colocou na lei. E proibiu a passeata homossexual por 100 anos em Moscou. Veja que maluco. É ele que defende a vida. É Putin que é o conservador hoje. Veja que volta o mundo dá. Ele que preside um país que nasceram alemães e russos, enfim, que nasceu isso aqui. Hoje ele faz o que nós fazemos e queremos fazer aqui, defender a fé, a vida e a família. Ele defende a fé, né? Na sua opinião, como foi que ele conseguiu chegar a esse êxito, né? Porque conseguir ser um conservador num país comunista, querendo ou não, a história da Rússia é comunista. Isso. Né? Porque ruiu. O sistema ruiu O sistema sozinho. ruiu. O sistema, quando ele quebrou, e repito, ninguém derrubou a União Soviética, que é um poder militar muito grande. A União Soviética faliu. Acabou, de um dia para outro o muro caiu, as pessoas não tinham mais controle, nem dinheiro, nem equipamento bélico para controlar os estados ocupados, a Polônia, a antiga Iugoslávia, que se separou em vários países como eram. Então todo o leste europeu que era subjugado pela União Soviética, quando a União Soviética exauriu, não tinha mais dinheiro, não tinha mais organização, não tinha mais nada, os países se viram libertos. E partiram para voltar ao seu Estado democrático. Muitos até já fazem parte da Comunidade Econômica Europeia. Outros estão querendo entrar. Então, ele surgiu como liderança numa União Soviética desfeita e numa Rússia em frangalhos. Voltar ao marxismo é uma burrice inominável. Porque foi o comunismo, o marxismo, que faliu. Eu repito, o muro não era para conter os alemães ocidentais democratas para eles não passarem para a Alemanha Oriental, não. Era o inverso. Era miséria na Alemanha Oriental, no muro para cá, riqueza. E até hoje, a Alemanha, antigo território da Alemanha Ocidental, ainda detém quase 2/3 das indústrias e da produção alemã. Hoje é uma Alemanha só, mas faliu. A prova viva do fracasso do comunismo, como gestão de povos, de economia, etc. Putin não podia recriar o mesmo sistema. Ele tinha que recriar, e ele disse, já no discurso, está lá no YouTube também, quando ele disse que ele não sabe, não compreende como é que os preceitos e os conceitos, inclusive morais, que fez o Ocidente ser forte e que chegou ao ponto de resistir e a União Soviética se desfazer, hoje o Ocidente se vira as costas. E ele se disse surpreso, satisfeito, né? Mas surpreso, porque o Ocidente afastou conceitos éticos e morais, como fé, vida, família, etc. e tal. A questão das armas, que isso aqui está escrito, parece que estão falando do Flávio Dino, né? Isso aqui é o primeiro passo de todo regime totalitário. Aí também, vamos ser justos, de esquerda ou de direita. Se tiver um cara de direita defendendo algum pressuposto de direita e ele quer dominar o país, ele desarma a população. A Suíça não tem. A Suíça é o povo mais armado, um dos mais armados do mundo, o suíço. Então, por que desarmar a população? É óbvio, porque numa dominação política você não tem reação.
Por que ninguém domina os Estados Unidos? Porque tem muito mais arma do que gente. Porque o americano tem 10, 15 anos. O que é que ele faz? Ele sai matando todo mundo? Não! É esporte. Eu sou CAC. Por acaso eu saio aí matando ele? Graças a Deus. Mato nem bicho. Então, quem é que mata? Tem um instrutor de tiro, Pedrão, que eu sigo ele na internet, que ele faz uma indagação importante. Arma mata. Mas quem é você? A arma na minha mão não mata. A não ser legítima defesa. Eu atiro em papel. Aqueles alvos, participo dos torneios, tal, pontuação, mira, treinamento. A tiroterapia, por gentileza, amigos, tiroterapia no Google. É uma terapia. A concentração, o controle corporal, a atenção. Você, quando está praticando tiro, você não pensa em nada. Problema, da empresa, não sei o quê. Não pensa em nada. Se está pensando no tiro, está fazendo certo o negócio. É uma tiroterapia. A arma na mão de um CAC não mata ninguém, amigo. Está aí a verdade. Desde Bolsonaro, cresce o número de armas na posse da população e cai o número de assassinatos. Por quê? O bandido vai entrar na sua casa. Ele tem certeza que não tem ninguém armado. Ele entra e lhe mata. Estupra sua mulher, mata seus filhos, lhe rouba. Ele sabe que você é um CAC, você tem um fuzil, você tem uma 12, você está armado. Ele não entra, que ele não é doido. Ele é bandido, mas ele não é burro. Verdade. Ele não entra. Agora, eu vou fazer o seguinte. Esse pessoal do Sou da Paz, faz o seguinte. Pinta no seu muro. Sou da Paz, aqui não tem arma. Faz o favor. Você faz a campanha para você, defende seu pressuposto, é democrático. E o bandido vai escolher você. Ele não vai entrar na casa do vizinho, porque o vizinho vai botar, eu sou CAC. Vamos fazer isso? Por que não faz? Porque o desarmamento não tem nada a ver de quanto mais arma, mais assassinato. Quem é você? Mais armas na mão dos traficantes, mais assassinato. Mais armas na mão dos CACs ou de uma população do cidadão armada, de bem, cidadão né? de bem, não mata. São mais de 1 milhão de armas. Quantos crimes cometidos a polícia apurou, julgou e a justiça condenou um CAC? Ah, veja só. Quando acontece um, vira manchete e generaliza tudo. 750 mil CACs, aí um é pego vendendo a arma dele. Veja, amigos, tudo isto é uma mentira. Mentira repetida várias vezes toma forma de verdade. O ministro Flávio Dino, antes de ser ministro, deu entrevista, está gravado no YouTube, ridícula, mostrando o que é um comunista falando. Dizendo que os CACs estavam vendendo a R15, não, a R14, a K14. Me desculpa, eu não estou lembrando agora o fuzil. envolvido com crime organizado, né? Crime organizado porque eles estão comprando por 100 mil reais e vendendo a 40 mil para os traficantes. Veja só. Se não me engano é AK alguma coisa. Custa... AK-45. Eu não me recordo. AK-47, salvo engano foi isso que ele... Mas ele citou um fuzil. Essa arma custa 14 mil reais em todas as lojas do ramo. Você paga em 12 vezes no cartão de crédito. Não custa 100 mil. Custa 14. O traficante não precisa comprar arma de CAC. Ele importa de container. Arma contrabandeada pelas fronteiras secas e pelo litoral brasileiro. Aquelas armas que vocês veem na televisão, aqueles meninos armados de fuzil, aquilo é a ponta de estoque, ok? O armamento está guardado. Ele não precisa de CAC. E se um CAC fosse vender um fuzil para um traficante por 40 mil conto, custando 14 mil na loja, ele estava morto. O ladrão era ele. Estava roubando o traficante. Então, isso tudo são mentiras que contam sobre o CAC. Aí vem o ministro do STF para dar seu voto e dizer essa famigerada sigla CAC. Isso tudo é um teatro para criminalizar o cidadão de bem. Agora, qual foi a lei do Flávio Dino para desarmar os traficantes? Nenhum. Alguma ideia do Lula para reduzir as armas em poder de bandido? No morro? No morro lá? Nenhum. E agora, o que ele fez agora foi trazer o Marcola lá de Roraima para Brasília, para ficar mais perto. Então, trouxe o cara... Por que trazer de Roraima, que é um troço distante? Quando o Flávio Dino cair, vai ser o novo ministro da Justiça.
Pois é, Marcola. Então, por que não desarma o Marcola? Está preso, mas é a turma do Marcola. É apenas, tão somente, para obedecer o decálogo de Lênin. Desarme a população, porque eles não reagirão quando a causa for imposta. Então, isso que nós estamos vivendo, amigos, é muito sério. Eu sei que a maioria da população acorda de manhã para trabalhar, pensando em ter o café da manhã em casa, o almoço, o jantar, o trabalhador essa hora, ele está preocupado amanhã, ele tem que arrumar o dinheiro para pagar o cartão de crédito, para pagar o aluguel, e não sobra tempo na mente dele para tratar dos direitos individuais dele, nem dos destinos da nação. Mas na medida do possível, a gente tem pelo menos que respeitar nosso voto. Na hora de votar, amigos, lá em 2024, aqui em Jaboatão, já que nós estamos falando de Jaboatão, não vote em vereador nem em prefeito que não lhe represente. Vereador e prefeito que não seja de direita, conservador. Grande parte da culpa pelo Brasil estar hoje nessa situação é você, eleitor. Que na hora que vai votar, vota no amigo vereador, meu primo, o cara que vai me conseguir um lugar, o cara que eu devo uma grana, o prefeito, aquele cara simpático, passou na minha rua, me deu um abraço. Se votasse com consciência, eu vou contratar um vigia para minha casa. Bicho, eu vou contratar um cara que eu confio. Não um cara simpático, amigo e tal, mas um cara safado. Não, eu vou contratar um cara que eu confio. Pronto, você está contratando um vigia para sua casa. Você está contratando, quem pode, um motorista para sua família. Você vai contratar um cara sério. Você vai contratar um cara que você vai deixar seu dinheiro na mão dele. E por que não na política, né? A política é diferente porque tem que votar no vereador, no prefeito. Daqui a 4 anos, amigo, a gente vai estar com 4 anos de governo Lula. E aí nós vamos, ou Bolsonaro, ou Tarcísio, ou O Zema. ou Michele Bolsonaro, enfim. A gente vai ter um candidato à direita, porque 58 milhões de votos não se extingue. Pelo contrário, eu acho até que a gente tem mais. multiplica. Vai aumentar. A gente poderia ter ganho a eleição. Se essa parcela que não fosse votar pelo Brasil. A nossa bandeira E ainda, tem, a, verde e e ainda amarelo. tem a questão dos 7 milhões de votos de cristãos, né? Cristãos aí, que foi feita essa pesquisa aí de 7 milhões de votos do eleitorado que deveria... Veja, aí a denominação, quer dizer, eu sou cristão. Por que você acha que você é cristão? Eu sigo a Cristo. Bom, já é um caminho. E o que é que Cristo mandou? Não roubarás, não matarás, não darás falso testemunho. E Lula? Ele rouba, foi preso, tá? Ele mente e ele aprova o aborto. Só para ficar nessas 3 coisas. Aí o caso, não, eu sou cristão, mas eu votei no Lula porque o Bolsonaro falava em besteira. E Lula não fala não, né? Fala e faz, né? Fala e faz. Então, esse trabalho é um trabalho duro. Conscientizar a população. Os de direita, é bom eles verem um programa desse, que eles, pô, tem gente trabalhando, que bom. Os que estavam em dúvida vão pensar, estamos fora da eleição. Não é Bolsonaro e Lula. Lula está eleito. Nós estamos falando do Brasil do futuro. Ainda dá para recuperar. Agora a gente está falando de esquerda e direita. Esquerda e direita. Você quer continuar sendo roubado, você quer continuar vendo seu filho ir para a escola aprendendo que não presta, você quer que seu filho chegue em casa com ideologias e com crenças diferentes da sua. Você quer ser roubado, mas tudo bem, o cara vai assaltar seu celular para tomar uma cervejinha. Isso. E aproveitando essa sua fala, amigo, a gente fez uma carreata, que foi a primeira carreata que teve aqui, e única até hoje, né, em apoio ao nosso presidente Bolsonaro e a sua reeleição, que foi no dia 30. Não, foi um dia antes do primeiro turno. Do primeiro turno. Do segundo. Do segundo turno, dia 29 de outubro. Pronto, a gente fez essa carreata e a gente estava em cima do mini trio e a gente fez questão de falar no microfone, quando a gente parava e ia ao longo do caminho, que a gente tinha 2 opções. Um ladrão e um capitão. Um estava ali
apoiando o aborto, legalização das drogas. Mães, pais, vocês querem ver seus filhos nas drogas? E é uma coisa que eu acho que a gente tem que começar a puxar por esse ponto. Também. Né? Muito. Porque tem muitos De pais. conscientização, né? Isso, tem muitos pais que sofrem pelos seus filhos nas drogas. Então, a esquerda, ela quer a juventude nas drogas. Então, Claro. eu como pai, eu vou votar E num político pegando desse. esse gancho e já indo para o último assunto que a gente vai tratar, na sua concepção e na sua caminhada, que o senhor já tem uma longa caminhada aí de mais de 20 anos, o senhor conhece, como o senhor falou, já tratou a história dos fundadores do comunismo e tal. Porque o senhor tem a concepção assim, por que a esquerda trata o aborto, já que a gente está falando aqui de pró-vida, como algo tão importante? Porque é uma pauta anticristã. Eu preciso destruir o que existe. Eu preciso destruir a burguesia, como era citado no passado. Eu preciso destruir o sentimento de família. O que é que impede um ditador de se implantar? É o direito à propriedade, por isso que o MST, para tomar, roubar o que é seu. Por isso que eles falam, o Lula mesmo já falou, da questão da propriedade privada. Onde se estabelece o Estado conservador, a nação conservadora, a nação de direita? É na propriedade privada, é na família e na fé. Ele precisa destruir essas três coisas. Porque senão eles não conseguirão dominar a mente das pessoas. Ele não consegue dominar 215 milhões de pessoas pensando contra ele. Porque se você vê a vida ali, o bebê, não como uma vida, mas como um aglomerado de massas, como apenas um feto. Porque o feto é a vida, mas só que eles dizem assim, apenas um feto. Ali é só um aglomerado de células. E isso, você cria um sentimento que não é de família, né? Você não se vê como mãe. Você tenta quebrar, então, de acordo com o que você está dizendo aí, aquela visão de eu sou mãe e eu sou pai. Não, eu não sou mãe, eu sou pai. Aquilo ali... Eu quero me descar. A Espanha aprovou agora uma lei que antes do aborto a mulher tem que ouvir o coração do filho. Sim. Veja que coisa inteligente. Porque desfaz toda essa mentira. Isso são células, isso é um bolinho de carne, não tem nem vida, minha filha. Eu vou tirar aqui, você não vai nem sentir. É mentira, desde a concepção que é um ser humano. Então, na Espanha, e olha que a Espanha é um país que é tido como esquerda e tal, a mãe, para abortar lá, tem que ouvir o batimento do coração do filho. Isso vai mexer com o psicológico, a experiência, a estatística dos institutos Provida espanhóis, na maioria das vezes, ela percebe, principalmente aquelas pessoas alienadas, e acredita mesmo na história da esquerda, de que aquilo é um bolinho de carne, tem vida. Quando ela ouve o coração, ela se arrepende e volta atrás. Essa é uma forma inteligente de combater. Por que eles são fissurados em matar no aborto, na ideologia de gênero, né, nas drogas? Porque é a negação de Deus. Deus é um adversário deles. Quem crê em Deus não segue o comunismo. Quem crê em Deus não aceita uma ditadura. Quem crê em Deus não tem um Deus humano como o presidente da Coreia do Norte, que é um Deus na parte. Se o povo dele fosse cristão, muçulmano ou judeu, ele não mandava em nada. E é engraçado porque eu conversando com um colega de trabalho essa semana, ele falou assim, eu vejo que o pessoal de direita, esse pessoal cristão, que são pró-armas, eu vejo que eles são bem sanguinários, essa palavra que ele usou, são bem sanguinários, porque eles têm uma necessidade assim, de estar armado ali para ação e tal. E essas mesmas pessoas olham para a questão do aborto e dizem, isso é um direito da mulher. Isso aí é como o Lula disse, né? Uma questão de saúde pública. E você vê que nem eles conseguem perceber. Eles acreditam mesmo, como você falou. Só Jesus na causa. Eles já são doutrinados para estabelecer que Deus na vida deles não é o dono da vida deles. No máximo, Cristo foi um cara lá que pregou a fé, que disse que era filho de Deus, um cara legal, no máximo. Mas eles são ateus no caminho do ateísmo. E no caminho do ateísmo, nada do que nós defendemos tem valor. Se não tem Deus, não tem ética, não tem pecado, não tem limite. Houve uma publicidade há uns anos atrás em Londres, nos ônibus de Londres, que dizia o seguinte: relaxe, talvez Deus não exista. O que era aquilo? O cara pagou aquela porcaria, não é barato. Então qual foi a intenção? Era dizer, olha, para
que tantas leis morais, tantas regras para você? Talvez Deus não exista, cara, e você está perdendo sua vida, entre aspas, aqui. É isso que é o comunismo. Não há Deus. Então, a vida pertence ao Estado, como na China. Só pode ter um filho. A partir de um filho tem punição, tem isso, tem aquilo. É a política do filho único. Estão revertendo agora, porque a população está diminuindo o mercado interno, que é o que sustenta a economia chinesa. O problema é o dinheiro. Mas a vida, concepção de Deus, é contra o comunismo. O comunismo é ateu. A questão da família, marido, mulher e filhos, leva o ser humano a querer constituir um lar. Traz o sentimento da propriedade privada. Então, eu sou homem de fé, constituo minha família e busco meu lar. Quem casa quer casa. Está na subconsciente das pessoas. E a partir daí, eu, que sou mantenedor, que sou pai, hoje muitas vezes a mãe, eu tenho fé, eu constituo minha família, eu sustento minha família e eu tenho meu lar. Isto eu não abro mão. Só que isto é contra o comunismo, onde a família pertence ao Estado, onde a propriedade é do Estado, onde eu não posso conduzir minha vida. E a vida depende do Estado, onde tem pena de morte. Então, nós somos os adversários deles. E a mensagem que nós trazemos é uma mensagem que destrói o mundo deles. Somos a última barreira, né? A última barreira. Então eles querem, por exemplo, esse amigo seu, já completamente doutrinado, ele é um futuro vassalo de um Estado comunista com tranquilidade. Porque ele não tem mais amor próprio. Eu tenho o direito de ter essa mesa. Essa mesa eu comprei com meu dinheiro. Ela é minha. O Estado não pode chegar aqui e levar ela. Eu sustento minha esposa, meus filhos. Eu quero que minha esposa tenha um filho. Não. O Estado é seu comum. Como é na China, como é na Coreia, como é em Cuba. Alguém acha que alguém tem vontade em Cuba? É o Estado. Então o comunismo, o Estado é o Deus. E como não pode ter dois deuses, afasta esse Deus, que é o mesmo Deus, cristão, judeus e muçulmanos. O Deus é o mesmo, ok? Os profetas é que são diferentes. Mas o Deus das três religiões monoteístas, maiores religiões monoteístas do mundo, é o mesmo Deus. Moisés, Abraão, tal, Maomé, Cristo. É o mesmo Pai, é o mesmo Deus. Então eles precisam destronar esse Deus para poder governar a vida das pessoas, que é a base do comunismo, do materialismo. Então, tudo isso a gente tem que conversar com a população. Tem que conscientizar que é eles que escolhem. Infelizmente, temos que reconhecer que já existe um exército de Lulas. Só Jesus na causa. Ou de mulas, né? Ou de mulas. Então, mas são pessoas que talvez não tiveram essa discussão, oportunidade de conversar e só ouviram aquilo, estão lutando pela vida, não tem tempo de estar lendo sobre política, sobre filosofia, sobre teologia. Então, é isso mesmo, é mais prático eu acreditar e eu continuar a minha vida do que eu ir buscar e discutir isso sozinho contra o mundo inteiro ao meu redor. Então as pessoas se deixam levar. Essas são recuperadas. Mas aquelas que já compraram a ideia, principalmente as que conhecem isso e fazem já como militantes da causa, só uma coisa, nós temos que vencê-los. Só isso. Seu Márcio, muito obrigado por mim. Fazer alguma coisa? Eu quero aproveitar, antes de encerrar, e fazer um convite ao nosso amigo Márcio, presidente aí do Provida Pernambuco, para a gente estar participando, para você estar participando com a gente da construção aí da nossa primeira marcha pela vida aqui em Jaboatão, né? Marcha pela vida e contra o aborto. Queria já estar fazendo esse convite aqui, né? E a gente vai estar construindo aí essa ideia, vai estar organizando essa primeira marcha aqui, e esse convite aqui a gente vai estar fazendo aqui ao senhor dia de hoje e a todos vocês que nos acompanham aí nas redes sociais. Bom prazer, o Roberval Góes, que é o nosso vice-presidente e conhece vocês há mais tempo, pastor da Igreja Presbiteriana ali na Bernardo Vieira, Atos 2.
Já vou conversar com ele, ele vai estar junto, vai estar fazendo essa interlocução, e o que o Provida Pernambuco puder ajudar, efetivamente a gente vai ajudar. Não é um jogo, não é um evento, isso é um processo milenar. A Grécia antiga era Sodoma e Gomorra, mudou. Cristo veio há 2002 anos. Então, Cristo trouxe sua mensagem há 2000 anos. A mensagem dos judeus há mais tempo. E nunca nós deixamos de ter oposição. Nunca deixamos de ter adversários. Sempre haverá o adversário, seja se chamando comunista, chamando de outra coisa, contra a nossa forma de viver e de honrar nosso Deus. Nunca vai parar, como nunca deixou de existir. Eles só avançam quando nós recuamos. É duro, não é fácil ouvir, é fácil falar, mas está há 25 anos como nós, na caminhada que vocês estão começando agora. A gente às vezes perde alguns amigos, perde algumas oportunidades, gasta um tempo, gasta algum dinheiro, mas se sente melhor quando volta para casa porque conseguiu fazer alguma coisa para alguém. E se não fizer, vai se sentir um covarde em casa. E quando este comunismo chegar na sua casa, na sua família, você vai se arrepender de não ter lutado. Bolsonaro lutou. Fez o que podia. Talvez, quem sou eu para falar, ele não entendeu que não se vence o sistema por dentro do sistema. Não se vence o sistema com as regras do sistema. O sistema tem regras próprias para protegê-lo. Ele tem que criar novas regras dentro do sistema. Tudo dentro da democracia, que é a nossa vocação. Mas eu não posso pegar a Constituição e dizer: eu vou com ela derrubar o sistema que a subjuga. Não vai conseguir. Existe na lei e na Constituição a proibição do nazismo. Por que não do comunismo? Foi mais genocida do que os nazistas. Foram mais sanguinários do que os nazistas. Fizeram mais mal à humanidade do que os nazistas. Porque na mesma lei que inibe o nazismo não está o comunismo. Isso é uma forma de dar uma mensagem para toda a nação. Mas a gente compreende que o capitão assumiu contra tudo e contra todos e fez seu melhor. E vamos percorrer esses 4 anos com o cleptomaníaco. E daqui a 2 anos aqui na cidade, prefeito, vereadores, daqui a 4, deputados estaduais, federais, senadores e governador e presidente da República, a gente não consiga dar a volta por cima. É um processo e essa luta vai durar para sempre. Isso é um processo diário e contínuo, né? É isso aí, estamos na luta. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. O senhor está contribuindo muito para a gente aqui, aprendemos muito com o senhor hoje. Verdade. O senhor trouxe uma experiência aí de 25 anos de carreira, de caminhada, lutando. Como o senhor disse, nós estamos começando agora há pouco tempo, nem se compara. Mas agradecemos bastante, não só eu e o Williams aqui, que estamos aqui como representante do movimento, mas todos que formam o Direito de Jaboatão. Agradeço ao senhor a sua presença e a sua colaboração. Eu é que agradeço a vocês dois, ao movimento Direito de Jaboatão. E é o que eu digo, amigo, não é fácil, mas é um processo e não acaba nunca. Se você não delimitar seus espaços na sociedade, alguém vai delimitar por você e vai tomar. Que Deus abençoe, guarde, proteja, ilumine a todos nós, nossas famílias e nossa causa. Muito obrigado, esse foi mais um Pod de Direita. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto.